Alexandre de Moraes, determinou ontem que a defesa de Jair Bolsonaro se manifestasse em 48 horas sobre o vídeo feito por inteligência artificial que simula uma fala do ex-presidente exibido na convenção do PL que lançou a candidatura de Flávio à presidência. Moraes pediu esclarecimento se houve autorização de Bolsonaro para o uso de sua imagem de voz. Hoje, a defesa de Jair Bolsonaro informou a Moraes que não houve qualquer autorização para a produção e divulgação do vídeo. Aspas, Jair Messias Bolsonaro não produziu, não solicitou, não autorizou e não divulgou o referido conteúdo. Bolsonaro encontra-se com o direito de visita suspenso por 30 dias, enquanto seu filho Flávio permanece impedido de visitá-lo pelo prazo de 90 dias, circunstância que por si só evidencia a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção de autorização específica para a elaboração do referido material. Fecho aspas. Aliás, a repercussão jurídica provocada pelo vídeo levou aliados de Flávio a defenderem uma mudança de estratégia para a campanha presidencial, que passa até mesmo pelo uso de bonecos de papelão, totens de papelão. Enquanto isso, o TSE terá que definir até que ponto o uso da inteligência artificial para retratar o ex-presidente pode ou não violar as regras definidas para as eleições de outubro. Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, foi sorteado como relator da ação. Embora pessoas próximas a Flávio continuem convencidas de que a iniciativa não tenha violado regras eleitorais, a orientação transmitida ao presidenciável é evitar, por enquanto, novas peças produzidas com a tecnologia até que o TSE dê maior segurança jurídica sobre o seu uso nas eleições. Essa percepção de legalidade ganhou força depois de uma declaração de Cássio ao jornal Estadão, em que ele diz o seguinte, aspas, usar inteligência artificial para fazer campanha é lícito, o que não pode é usar para prejudicar alguém, fecho aspas. E tem razão, tem toda a razão. E até mesmo porque, se existe alguma regra, essa regra manda avisar que é inteligência artificial. Sim. E a primeira coisa desse vídeo é falar, isso aqui não é real. Isso aqui é inteligência artificial, isso é uma simulação. Foi avisado, está dentro da lei. E não prejudica ninguém. Portanto, não é ato ilícito. Para ser ato ilícito, tem que ter uma prejudicialidade. Porque senão não tem razão, não tem juridicidade falar em ilicitude se não há um mínimo prejuízo a alguém. Além disso, em outra frente de eventuais desdobramentos jurídicos, a participação de Bolsonaro por meio de IA poderia configurar uma violação das medidas cautelares que ele precisa cumprir por determinação de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, aliados veem no tradicional boneco de papelão de Bolsonaro uma alternativa para manter a presença simbólica do ex-presidente nos atos políticos sem criar novas polêmicas. E de acordo ainda com o jornal O Globo, ministros do STF já sinalizaram a interlocutores esta é a merda no Brasil. Esse. Não é o TSE, tem o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos tratar de eleições, o venerando TSE, que não serve pra porra nenhuma, como vocês vão ver. Porque o STF já tá assim. Se não der nada no TSE, nós vamos entrar em cena no caso do vídeo do Bolsonaro. E eu continuaria a pauta se o TP subisse. Fácil. Então, se o Bolsonaro não for punido, nós entramos em cena. A avaliação reservada de 3 sem-vergonhas. Porque eu não vou falar que são 3 ministros. Porque 3 ministros, 3 juízes que vão na moita, na escondida, falar pro Globo, olha, se não condenarem o Bolsonaro, as meninas superpoderosas vão entrar em ação, meu amor. É 3 mariconas sem vergonha. Primeiro lugar, porque já está prejulgando. No sigilo. O que é pior ainda. Segundo, que está falando para a imprensa, vamos catar coquinho, lasca a unha do dedo mindinho, enfia no toba e roda para ver se sai faísca, depois tira e faz, ó, vê se está cheiroso. Mas já prejulga e já fala, olha, não importa, se o TSE não ferrar o Bolsonaro, a gente ferra aqui no STF. Né? Aí eu perdi aqui o negócio. A avaliação reservada de 3 magistrados é que a manifestação de Cássio Nunes Marques, de que o uso da inteligência artificial é lícito desde que não prejudique alguém,
pode abrir precedentes perigosos. Nossa, perigoso. Segundo esses ministros, né, os três arautos do inferno, se não houver punição aplicada pelo TSE, Cássio fará um libera geral para o uso da ferramenta, que precisará ser limitado pelo STF. Não é nem o legislativo mais. O legislativo não vale nada. Precisará ser limitado pelo STF. Já que esses magistrados consideram certo que o tema chegará à corte por meio de alguma reclamação, então eles já estão prejulgando. Além disso, ministros do STF e também do TSE avaliam que o uso sistemático de materiais produzidos com inteligência artificial envolvendo a figura de Bolsonaro pode, inclusive, configurar abuso de poder com possibilidade de cassação da chapa. E ainda tem uma teoria do Cássio Conká, tá? Que, segundo o Globo, ministros do TSE e do STF acreditam que existe uma teoria da conspiração sobre as eleições que vem alimentando o Cássio Nunes Marques. Para esses magistrados, a maior desconfiança de Cássio é sobre as pesquisas eleitorais. Desde o ano passado, o presidente do TSE já dividiu com outros ministros sua desconfiança sobre uma possível manipulação de pesquisas para favorecer candidatos e, quando fala sobre o tema, chega a citar exemplos que diz ter conhecimento no Piauí, o seu estado. E também estado do Ciro Nogueira, no Cilo Nogueira. Por conta disso, o Cássio Nunes Marques propôs o tal selo dos institutos magistrados. Está muito louco. O STF vai decidir essa eleição, Eduardo, no final das contas, ou não? Já podia falar isso, né? Não, é o que eles querem, né? Então encerra tudo, né? Já declara Lula como vencedor, a gente economiza com o fundo eleitoral, vai todo mundo para casa, né? Então, é óbvio, tá muito claro aí a atuação, e você vê muito também claramente que eles usam o inquérito das fake news como ferramenta, né? Ao mesmo tempo que acabam ultrapassando a competência, invadindo, né? A competência do Cássio Nunes Marques, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, eles não se importam. E aí tenta dar um caráter personalíssimo, igual seria uma carta de próprio punho, a uma inteligência artificial. E colocando a própria pré-candidatura, né, agora a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, junto com o que eu vi, que o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, já fazendo esse teor da decisão dele, vinculando o Jair Bolsonaro à pré-candidatura do Flávio. E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você tem conhecimento da inteligência artificial? Se tem, você acabou praticando falta grave, tem que ser revogada a sua prisão domiciliar. Você não tinha conhecimento? Então Flávio Bolsonaro praticou o deepfake, que seria o parágrafo 1º do artigo 9º, né, o artigo 9C da resolução que trata exatamente sobre inteligência artificial. É uma forma bem cretina, bem canalha, exatamente para perseguir opositores e deixar mais ainda, mais elemento de perseguição, tanto a Jair Messias Bolsonaro quanto a Flávio Bolsonaro. E aí eu concluo. Pior ainda é a pessoal admitir que o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, abordem o inquérito das fake news como ferramenta de uso para coibir eventuais abusos ao processo eleitoral na interpretação deles, mesmo que vá contra e viole, né, o colega deles de corte, aí, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Completo absurdo, Pavinato. Olha,